Olá, estamos vindo do Imperador e da Imperatriz, estamos estudando agora o Hierofante. Quando a gente estudou o Imperador e a Imperatriz, a gente entendeu também que ali nós encontramos os reis e as rainhas, porém eu não falei disso ainda. Os reis e as rainhas, eles representam o ego em sua forma madura, mas como nós estamos ainda estudando a formação do ego, o que a gente enfrenta na nossa jornada e o que precisa ser visto, os reis e as rainhas ficarão para outro momento. Então nós estamos no 5, nós estamos no Hierofante. O Hierofante nos ensina que a espiritualidade não é terra sem lei. Caso contrário, cada um bastaria acreditar em alguma coisa e essa é a sua verdade, essa é a sua crença. Até que ponto isso cai numa inflação, numa fantasia? Até que ponto isso se sustenta em fé? É diferente. A gente precisa de investigação, a gente precisa de autoconhecimento. Então, quando eu falo sobre as leis da espiritualidade, meu objetivo aqui não é simplesmente dizer que a vida é assim e ponto final. Meu objetivo aqui é trazer estudos e trazer de alguma forma uma estrutura para o que a gente conhece e para o que a gente entende como espiritualidade, de acordo com o que eu estudo e principalmente de acordo com o que eu vivo. Eu não trago aqui apenas questões que eu acho que podem ser assim. São questões que de alguma forma eu vivencio e consigo compreender justamente devido à vivência. Porém, são questões que não são vividas apenas por mim. São questões arquetípicas, são questões que o tarô nos ajuda a entender e a formular. São questões que todos nós vivemos, cada um à sua forma. Então, entender que a espiritualidade não é terra sem lei é um ponto extremamente necessário para a compreensão do Hierofante. Não é à toa que a gente vê tanta inflação, tantos temas voltados para a espiritualidade, mas que não necessariamente se sustentam. A gente precisa também entender o que é sustentável quando a gente trata desses temas, o que é estruturável nessas questões. Caso contrário, a gente acaba se perdendo. Na nossa imagem, nós conhecemos o Hierofante aqui a partir da ilustração do deus Cronos. Cronos, ele é o pai de Zeus. Então, a partir desse simples ponto, nós podemos entender que, mesmo que a sociedade, o homem tenha as leis e que essas leis sejam necessárias, acima dessas leis existem também as leis espirituais que aproximam ou que afastam o ego do self. Cronos aqui aparece como aquele que mantém a tradição e o espírito vivo enquanto o tempo passa. Cronos é conhecido como deus do tempo e ele é o pai de Zeus, pai do imperador. Então o Hierofante na nossa ilustração é pai do imperador. Não que um seja soberano ao outro, mas eles possuem hierarquias diferentes. Então, como nós estamos vivendo até aqui, qual seria o papel do ego para a compreensão do Hierofante, para a conexão com esse princípio divino? Como nós estamos estudando o 5, nós vamos para os arcanos menores de numeração 5. Nós podemos começar pelo 5 de paus. O 5 de paus foi traduzido na nossa jornada como o conflito. Primeiro, o que é o elemento fogo? O elemento fogo é a chama de vida que habita em cada um de nós. Ele pode ser traduzido como ação, você faz por você mesmo, ninguém age por você. Identidade, a sua identidade é única. E também busca por sentido. Qual o sentido da sua ação e da sua identidade na vida? Esse é o elemento fogo. O elemento fogo ele é voltado unicamente de nós para nós mesmos. Ele é a jornada do ego com ele mesmo. Nada mais importa além de si. Então o elemento fogo ele representa toda uma dimensão que nos diz que, por mais que seja dito que todos somos um, nós somos seres extremamente individuais e separados. Esse é o elemento fogo. Então, o conflito, representado pelo 5 de paus, vai nos dizer que, diante da sua chama, diante da sua vida, das suas ações, da sua identidade, você precisa e você pode lidar com as diferenças. Nem todo mundo vai agir como você, nem todo mundo vai
ter a identidade que você tem, isso é um alívio, eu diria. Nem todo mundo precisa ter a mesma imposição de ação. Se a gente tenta impor uma forma de agir e uma forma de ser, a gente está tentando impor uma moral a outra pessoa. Claro que na educação do ego, quando a pessoa ainda é uma criança, isso é necessário, isso precisa ser considerado. Então, o 5 de paus como conflito e conexão com o Hierofante vai dizer o seguinte: para você construir a sua própria ética, você precisa dos conflitos. Você precisa também se individualizar. Você está num campo com outras pessoas, mas até que ponto você defende a sua verdade? E você defende a sua verdade se impondo, ou você defende a sua verdade porque ela brota de você e você simplesmente a reconhece? Esse é o fogo sendo reconhecido. Então o 5 de paus ele tem uma temática mais voltada para os conflitos de forma mais esportiva, por exemplo. Você ouve o que o outro tem a dizer, não necessariamente concorda, não necessariamente discorda, você entende que ele é outra chama e que ele tem outra vida. Isso é necessário para a formulação da nossa ética. Isso é necessário para que o self, para que o espírito se comunique com a gente e avance no desenvolvimento do ego. Depois disso nós vamos para, por exemplo, o 5 de espadas. O 5 de espadas foi traduzido como o combate da razão. Aqui é o momento onde a ética é testada mais ferozmente. Quando nós falamos do naipe de espadas, nós estamos falando da mente, das questões voltadas para a razão. Até aqui nós entendemos que a razão, que a mente, ela sempre vai ser dual. Ela sempre vai mostrar oposições dentro de uma forma de pensar, por exemplo. Então, diante das conversas, diante dos conflitos, diante dos combates, até que ponto você quer defender a sua razão a todo custo? Se não for considerado que existe sempre duas formas de ver ou mais o mesmo tema, você tentará impor a sua razão acima do outro. E aqui é o momento onde a nossa ética pode ser quebrada de alguma forma. Até que ponto as suas palavras, o que você faz e o que você fala, te aproxima, te mantém conectado com o espírito ou te afasta? Então nós vamos agora para, por exemplo, o 5 de ouros. O 5 de ouros, ele foi traduzido pela nossa jornada como desamparo. Aqui nós encontramos o plano material. Aqui o Hierofante nos ensina, aqui a ética do espírito nos ensina a respeito da falta material. Até que ponto aquilo que você construiu tem alma? Até que ponto aquilo que você construiu lhe é suficiente? Até que ponto aquilo que você tem te traz sentido de vida? Até que ponto aquilo que você perde não leva uma parte de você junto? Então o desamparo dos 5 de ouros também é uma educação ética. Você passa por situações de privação muitas vezes a nível material, mas até que ponto essa privação é apenas uma retirada de camadas superficiais que já não lhe servem para que você consiga ver o que é essencialmente essencial na sua vida? Esse é o 5 de ouros. O desamparo também nos ensina a respeito do espírito. A gente vive uma vida material, a gente vive uma vida onde a gente precisa considerar a matéria, os prazeres, o dinheiro, a rotina, o trabalho, mas quando a gente perde tudo, quando a gente perde o que a gente considerava necessário, a gente consegue ainda ter sentido de vida. Esse é o Hierofante conectado ao 5 de ouros. E por fim nós encontramos o 5 de copas, do qual foi nomeado como impermanência. Aqui nós encontramos o nosso corpo emocional, as nossas águas, o elemento água. O elemento água nos ensina aqui, a partir da impermanência, que o fluir da vida ele sempre está acontecendo. Se você tenta se agarrar à borda, à margem do rio, você até consegue ficar ali por um tempo, mas você para de sentir o espírito. A sua vida vai se tornando sem sentido. Então o ego percebe que algumas coisas se foram, mas ele prefere muitas vezes ficar focado no que perdeu do que no que ainda tem. Então aqui o Hierofante também nos ensina a partir do que se vai. O que se foi se mostrou impermanente, porque a vida por si só é impermanente,
mas até que ponto você consegue ainda ficar satisfeito com o que você tem, se você considerar que o que você tem emocionalmente, que te preenche emocionalmente, é o que é necessário para esse ponto da sua jornada. Mais uma vez, aqui o Hierofante está nos ensinando a respeito do espírito, as leis espirituais. Você não necessariamente consegue manter harmonia o tempo todo na sua vida emocional, porque a vida está acontecendo, o rio está fluindo, o mar às vezes é agitado, às vezes é calmo. O elemento água não pode ser controlado. Eu vou trazer um exemplo pessoal meu para poder ilustrar os 5 de paus e os 5 de espadas aqui. Certa vez, alguns meses atrás, a partir da data dessa gravação, eu estava trabalhando e no trabalho foi nos enviado uma moça para trabalhar com a gente. A nossa função, varrer, limpar. Porém, aquela moça era um tanto desleixada. Enquanto eu fazia tudo, ela ficava apenas fazendo corpo mole. Aquilo me incomodou. Então eu reclamei com outras pessoas do grupo. Falei com eles, mostrei para eles o que estava acontecendo e essa informação acabou chegando em quem seria o nosso chefe. Nosso chefe mandou mensagem para ela, chamando a atenção e ficou um clima bem pesado. Até aqui cada um de nós pode tirar uma conclusão pessoal. Alguns vão dizer que eu não deveria ter feito isso, alguns vão dizer que teriam feito disso para pior. E até aqui nós encontramos as opiniões e até aqui nós encontramos a moral. Para alguns isso que eu fiz foi moralmente correto, para outros não necessariamente. Acompanhe a história. Então, feito isso, cheguei no outro dia no trabalho, com a mesma função, ela já não estava lá. Fui procurar saber o que tinha acontecido com ela. Ela foi convidada a ficar em casa naquele dia. Ali eu fiquei extremamente mal. Primeiro porque algo que era a defesa do que eu considerava correto virou uma bola de neve. Uma pessoa que estava numa função que nem era tão grave assim como varrer o chão, foi afastada devido a um comentário que eu fiz. Então aqui, os 5 de paus e os 5 de espadas aparecem como a razão sendo colocada como acima da ética. Como eu já entendia que os relacionamentos estavam e estão e sempre estarão nos ensinando a respeito de nós mesmos, a minha atitude fez com que aquela moça fosse afastada. Olha só. Naquela noite, cheguei em casa, chorei a noite inteira por isso, porque eu fui contra a ética, a minha ética. Eu sabia que o que eu tinha feito não era certo. Eu sabia que eu não tinha o direito de interferir no caminho dela. Fiquei mal, adoeci, meu corpo reagiu de uma forma bem violenta contra mim. Para alguns isso pode soar como exagero, mas para uma jornada de contato com a própria ética, para uma jornada espiritual, uma atitude que pode ser simples e pequena, ela pode ter um impacto posteriormente muito maior. Então, naquela noite eu sonhei. Durante o sonho, eu acordei apenas com uma frase que me dizia o seguinte: aqui se faz, aqui se aprende. Eu acordei e entendi, sim, realmente, o que eu tinha feito teve consequências, a minha fala teve consequências. Cheguei no trabalho no dia seguinte me sentindo ainda derrotado. A menina ainda não estava lá trabalhando com a gente. Arrastei durante o dia. Até que no dia seguinte ela reapareceu. Eles mandaram ela de volta. Eu fiquei bem feliz com o retorno dela, porém a relação já não era mais a mesma. Ela sabia o que eu tinha feito, o que eu tinha falado, teve consequências, e depois disso a gente ainda trabalhou nessa mesma função por mais uns 2, 3 meses. Aos poucos eu fui recuperando a confiança dela, mas nunca mais foi a mesma coisa. Depois disso a nossa jornada terminou, cada um seguiu seu rumo, e eu poderia dizer que finalizou bem. O aprendizado em relação à presença dela na minha vida foi elaborado pela consciência. Então aqui a gente vê
como o 5 de espadas, como a nossa razão, como a nossa moral pode afetar o nosso caminho espiritual. Eu poderia dizer que eu até saí vitorioso, aparentemente, dessa situação, porque uma pessoa que estava fazendo o corpo mole no trabalho, que estava deixando excessivamente o peso para o meu lado, foi afastada. Olha só, eu venci. Mas a vitória dos 5 de espadas é uma vitória amarga. É uma vitória que afasta o espírito do ego. Então aqui eu passei quase uma semana afastado, em silêncio, uma sensação de vazio muito grande por conta do que eu tinha feito. Eu aprendi, como o sonho me disse, aqui se faz, aqui se aprende, e dessa forma a minha ética foi fortalecida. Agora, se eu fizer algo desse tipo de novo, não será por inocência. Eu já conheço as consequências. Então aqui a gente entende melhor o Hierofante. É aquele que nos mostra que algumas situações vão afastar a espiritualidade da sua vida se você as fizer. Algumas coisas não são inocência mais depois que você já sabe. E o vazio e a falta de sentido e de significado da vida é um símbolo desse afastamento do espírito. A vida parece que perde o fluir. Então, o 5, de forma geral aqui, ele nos ensina muito a respeito da ética. Se você está sem alguma coisa, se você perde alguma coisa, se você sente falta de alguma coisa, até que ponto você vai quebrar a sua própria ética, por exemplo, para poder satisfazer-se novamente com o que você sente que precisa ser satisfeito. Mais uma vez, a resposta para isso, a resposta se isso é bom ou não para a sua jornada, apenas você tem. O espírito se afasta ou ele se mantém. O sentido e o significado da sua vida, ele se mantém fluindo ou ele trava no processo. Ou seja, a tradução das leis espirituais representada pelo Hierofante não são questões que outros vão nos impor, que outros vão nos dizer como tem que ser. Não brota de outra pessoa. Não brota de pai, nem mãe, nem de família, nem de religião. Brota do Espírito que nos anima. Sigamos.